Cavaleiros é um dos filmes nacionais mais aguardados por mim, por causa dos teasers que me deixaram realmente bem impactada. Foi o filme que eu fui assistir hoje na cabine de imprensa, chamado O Segredo de Davi. Eu esperava bastante do filme, assim, né? Achei que fosse gostar muito, como eu gostei de Ferrugem, como eu gostei de alguns filmes nacionais, Aos Teus Olhos, assim. E não saí super decepcionada, não, mas tem algumas ressalvas aí sobre o filme. Eu sei que ele foi feito com pouca verba, né? Eles fizeram catarse e tal pro lançamento. A gente sabe que o cinema nacional é muito difícil ter patrocínio e tal. Então é muito bacana ver um filme com um roteiro que é legal, né? O roteiro, a montagem e a direção são do Diego Freitas. Eu até olhei, não conhecia ele ainda. Não vi nada que ele tivesse feito, que eu tivesse assistido já. Então, não sei se é o lançamento dele, é a estreia dele, né, em cinema, mas foi uma estreia positiva, assim, né? E devo dizer que boa parte disso se deve não somente ao roteiro, mas também à atuação do protagonista, que é o Nicolas Prates, né? Eu, particularmente, vou aqui contar pra vocês, só pra vocês, de que eu não sabia quem era Nicolas Prates, até... Eu sabia que ele era namorado da Lívia Aragão, gente, olha, anos atrás. Porque eu leio G1, essas coisas, eu nem assisto novela. E aí, um belo dia, eu estava num teatro com a minha mãe, e a participação especial era dele com a mãe dele, que é a Gisele Prates, que também está no filme fazendo o papel de mãe dele. Então eu assisti e era um musical, ele cantou muito bem, a mãe dele também ótimo cantando, então eu fiquei bem impressionada. Não imaginava ver agora ele no papel de um serial killer, né? O Davi, que é o personagem título, ele é um serial killer e ele... Na verdade, no início, ele não é um serial killer, mas alguma coisa desperta ele para ser um serial killer. O filme tem aí os seus mistérios, que depois vão ser todos solucionados lá pela metade até o final. E eu saí conversando com alguns críticos e muitos deles acharam que ficou muito corrido essa resolução. Mas o que eu acho que aconteceu no roteiro é que é o seguinte: o Davi, ele é um menino muito introspectivo. Ele se apresenta como morando sozinho num apartamento. Isso ficou mal explicado no roteiro pelo seguinte: a gente entende que ele é bolsista de uma universidade particular. E até tem um cara chamado... eu não vou poder falar o nome, senão vai ser um spoiler, mas tem um personagem lá que implica muito com ele. E ele tá meio que fugindo do cara e tal. Ele tem umas fúrias, assim, de vez em quando, né? Ele revida, mas ele não fala muito, ele é de poucas palavras. Ele só fala muito com o Caio e com a Ana, que são os melhores amigos dele, que tratam ele super bem, que ele sai e tal. O Caio é o João Cortez, que eu só lembro dele na propaganda Nextel. Então eu lembrava muito da voz dele e do rosto, mas ele é ruivo nas propagandas e ali ele tá com o cabelo meio raspado, meio moicano, sei lá. E a Ana é a Júlia Ouro. Eu não conhecia essa atriz ainda. Enfim, não compromete, a atuação dos dois é bem bacana, mas a gente fica assim, né, querendo saber qual o horário ali que ele vai dar o surto dele e virar um serial killer. E isso acontece quando ele conhece um homem, né, um estudante que está fazendo um mestrado, que se apresenta como Jonatas, que é o ator André Renz, é isso. Não conhecia também, pelo que eu vi, ele fez um filme em 2013 chamado Negócios, que é isso, que eu pesquisei ele no IMDb. E por várias vezes, assim, eu achei que o cara tava meio que, sabe, trabalhando meio estranho, tipo, texto decorado e tal, e depois ele engrenou no filme. Eu não sei o que aconteceu, graças a Deus, do meio pro final ele tá trabalhando bem melhor, mas no início eu achei ele bem bizarro, assim, trabalhando. Parece que é muito difícil, gente, eu sei, né? Eu já fiz peça de teatro, tudo em escola, em faculdade, mas é difícil você decorar um texto, né? E não ficar aquela coisa assim que dá pra perceber que você tá lendo, botar emoção. Então, no início eu estranhei, senti até umas risadas na sala quando ele falava, parecia meio robô, mas depois ele foi melhorando, eu senti que ele tava melhor. Inclusive tem uma cena que eu não vou poder falar o que é lá pro final, que eu acho até que ele fez muito bem. E quando vem uma grande revelação ali sobre esse personagem, a gente também vê que ele cresceu bastante nesse tempo aí de ser, não sei quanto tempo esse filme levou para ser gravado. Bom, enfim, o Davi, ele ama gravar as pessoas, ele tem uma câmera pequenininha. Essa câmera vai ser destruída lá, que eu não vou poder contar o spoiler, e ele vai acabar comprando outra câmera com
o cartão de outra pessoa. O que também fica meio estranho é que quando ele fala o nome dessa outra pessoa, o amigo dele, o Caio, dá a entender que ele não conhece essa outra pessoa, que é uma pessoa que a gente não sabe quem é. Só que depois a gente fica sabendo que um dos personagens que sempre aparece tem aquele nome. Então talvez seja um spoiler que eu tenha dado, espero que não sei se fui bem claro. Eu achei erro também do roteiro disso, tá? Então assim, já foram 2 erros, que foi primeiro, acho que ficou faltando explicar quem mandava dinheiro pra ele, de que ele vivia, né? Porque ele não aparece trabalhando, e se ele é um rapaz tão simples que é bolsista, né? Ele é totalmente sozinho. Ele tem alguns flashes da família dele que dá a entender que os pais dele morreram. Então, a gente não sabe de que, a gente vai descobrir lá na frente o que aconteceu. Então a gente tem umas imagens assim da mãe dele ensanguentada e tal. Então a gente sabe que foi uma tragédia, mas a gente não entende direito o que. E ele é muito introspectivo, mas assim, né? E a gente não entende muito bem qual é a dele. Ele parece não se interessar muito por garotas, mas parece se interessar por esse aluno do mestrado. Mesmo assim, não deixa muito claro, porque ele se sente incomodado quando o amigo dele chama ele de bicha. Então, assim, não que isso não possa incomodar uma pessoa que seja gay, mas o amigo fica, esse amigo, né, fica implicando com ele o tempo todo. Bom, o que a gente vai perceber é que numa das primeiras cenas ele tá filmando uma vizinha dele de frente do apartamento dele. E ele fica olhando pra ela de vez em quando e tal. E aí ele vai até lá e vai ser a primeira morte dele, que é a Maria, que é o personagem da, cadê ela aqui? A Neuza Maria Faro. Se vocês verem o rostinho dela, ver se eu consigo botar aqui, não sei se vou ter muita foto, mas no nacional de repente é bem difícil conseguir foto. Mas o que acontece é que ele vai acabar a matando e ele começa uma série de crimes. Diferente dos filmes que eu assisti, tipo A Casa que Jack Construiu, que é um serial killer, e aí as primeiras cenas são mais leves, depois pega um pouquinho mais pesado. A montagem tá muito bem feita e tal, acho que a trilha sonora tá bem legal também. E, gente, o Nicolas está com uns olhares que realmente mete medo. Então, assim, eu achei que o rapaz está sensacional no papel. Sinceramente, assim, tirar o chapéu, porque ele tá muito bem. Eu não conheço a carreira dele a fundo, mas eu nunca tinha visto. Eu sei que fazer um psicopata é muito difícil. Eu sei que, tipo, eu vi o Matt Dillon fazendo, né? Eu já vi tantas pessoas fazendo, James McAvoy, no filme ali do M. Night Shyamalan. É muito difícil o olhar mudar, o tipo da... Ele muda em cena e, pra mim, assim, isso foi fundamental pra eu gostar muito desse filme. E indicar pra vocês. Bom, muitas das coisas que eu falar aqui pode ser que seja um spoiler, porque eu acho que o bacana desse filme, como é cabine de imprensa, eu não vou dar spoiler pra vocês, mas o bacana desse filme é exatamente você prestar muita atenção nos detalhes, porque eles vão fazer a diferença quando lá pela meia hora, 40 minutos de filme finais, você perceber o que acontece de verdade. Tem muito de imaginação, mas não é só isso, né? Tem uma coisa ali, você vai perceber na imaginação, porque ele depois acaba conversando com as pessoas que ele mata. E eu não posso falar muito das vítimas dele, porque senão vai matar a charada do filme, e é muito bacana entender quem é essa pessoa, o que ele fez, né? Ainda que algumas coisas fiquem com um ponto de interrogação. O filme já começa dando a entender que ele vai ser preso pelo que ele fez, ele dizendo que não se arrepende, e tem uma detetive, uma delegada andando na frente, que é a Cris Viana, que o nome dela no filme é Luísa. Eu particularmente acho que a Cris Viana foi mal aproveitada no filme, porque ela aparece muito pouco. Eu imaginei quando eu vi o nome dela que ela aparecesse muitas vezes. Ela aparece no finalzinho, assim, no interrogatório, nesse início, em algumas outras cenas, assim, que dê pra entender alguma coisa, mas não é uma grande atuação, que a gente não consegue, são poucas falas, é tipo uma participação especial. Bom, pra mim esse filme é muito bom, eu curti bastante, acho que é chato falar isso, tipo, pra cinema nacional tá bom. Eu vou dizer isso, quando eu digo isso, não é que eu não acho que nós não temos profissionais qualificados para fazer bons filmes, pelo contrário, nós temos atores, diretores, montagem, fotografia maravilhosos, mas nós não temos verba. Muitas das vezes, né, a gente depende de leis que não vem o dinheiro, ou de patrocínios que não rolam. Então, eu entendo como é difícil fazer o cinema nacional, né? Eu sou toda metida em cultura, com um pai que vende música. Então, a gente sabe como é difícil investimento em cultura nesse país. Então, por isso mesmo, eu
ainda mais acho que filmes com bons roteiros devem ser, sim, assistidos. E, por favor, vão ao cinema assistir para dar sempre na primeira semana, gente. Se vocês puderem na primeira semana é crucial, porque é o que faz com que o filme mantenha-se em cartaz. Então, mas eu vou quando já estiver saindo e tal. Pode ser que saia bem antes, se não tiver a ajuda aí de vocês indo no cinema. E por favor, tentem não baixar pirata. Eu sei que é muito difícil, vocês moram em muitas cidades que são pequenas e tal, mas se vocês puderem ver na rede de streaming, isso também ajuda muito o cinema nacional a continuar aí fazendo bons filmes pra gente, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem alguns spoilers e tal, e tiverem já assistido o filme e tiver com dúvida, sempre falo isso, mas aqui embaixo, na caixa de comentário, só conversar comigo, eu vou ter o maior prazer de responder a vocês. Adoro os comentários, sempre respondo. Se você acha que o filme foi ruim, não tem problema, coloca aqui embaixo. Deixa o seu like, que é muito importante para que os meus vídeos continuem aparecendo para vocês. Ativa o sininho, se inscreve no canal, aquela coisa básica de sempre, que é para eu poder continuar recebendo esses convites maravilhosos de cabine de imprensa e poder continuar falando aqui para vocês dos filmes que a gente tanto ama. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo.